Fala, moçada, como vocês estão? Tudo bem? Hoje vamos estar iniciando, tá? Nossa primeira aula, nossa primeira parte de um dos artigos mais cobrados em prova e um dos artigos mais importantes da nossa Constituição Federal, que é o nosso artigo 5, que se trata dos direitos e deveres individuais e coletivos, tá? As nossas garantias fundamentais. Bem, pessoal, atentem bastante, com licença, atentem bastante para essa matéria de hoje, tá? Ela vai ser, né, montada de uma em três partes, pois é muito inciso, são um total de 78 incisos, mas todos eles são deveras muito importantes para que os senhores estudem para a prova. Todo ano cai, nem que seja uma questão de artigo 5 da Constituição Federal. Se você não quer perder, né, não quer zerar legislação específica, em especial constitucional, leia o artigo 5. Tá? Eu já passei um compilado, né, em cada matéria, né, principalmente em Constituição Federal, os artigos que mais são cobrados, ou seja, os artigos que cai todo o setor da Brigada Militar. No final do nosso curso, eu vou estar fazendo uma lista, né, quanto à parte constitucional, dos assuntos em que cobraram em todas as edições, justamente para os senhores fazer o quê? Estudar, dar mais ênfase a eles. Por quê? Se cair em todas as edições, provavelmente vai cair nessa edição também, entendeu? Digamos que a prova ela segue um padrão, tá? Por mais que o concurso público ele te dá um edital muito extenso, mas há certos temas, tá, em cada matéria que ele é padronizado, cai todo ano. Se o cara estudar aquilo, pô, tu sabe que não vai zerar. Exemplo, matemática. Todo ano cai geometria. O que específico de geometria, Léo? Geralmente cai paralelepípedos. Porra, tu vai ficar dando mole e não estudar geometria espacial? Tu vai ser o cara da geometria espacial. Tu vai ser o cara dos paralelepípedos, tá ligado? A português cai bastante o quê? Porra, crase. Caramba, tu vai estudar crase pra cacete, porque tu não quer zerar português. Vai que cai duas questões de crase. Então, é importante. Ah, constitucional, porra, legislação específica, cai bastante constitucional. O que de constitucional cai? Porra, eu já vi que cai bastante artigo 142 a 144, 136 e cai muito mais ali o artigo 5. Tu vai fazer o quê, meu irmão? Estudar. Porra, o que que tu vai estudar? Ajudar isso aí, né? Bom, porque tu vai pegar o quê? A base do que geralmente é cobrado. As demais coisas você vai acrescentar. Não estou dizendo para você não deixar de estudar as outras coisas. Não, tu vai estudar também, dá o seu melhor, mas você vai dar mais ênfase às coisas mais cobradas. Por quê? Tu sabe que vai cair. E naquele momento que cair, cara, não vai levar nem muito tempo para resolver a questão. Vai fazer a questão, vai marcar e Brasil, só correr para o abraço. Então, nessa parte, eu vou passar para os senhores. Quando tiver vindo o edital, quando for divulgado, eu vou começar a fazer os compilados das matérias e ver quais são os temas que mais cobraram na prova, para os senhores ter mastigadinho, para os senhores aqui, ó, estudar, né? E deixar guardadinho ali a munição, para na hora que caiu na prova, você acertar com convicção e com certeza. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso artigo 5 da Constituição Federal. Esse vídeo vai demorar um pouquinho porque é bastante coisa. E a gente vai tratar de 30 artigos, de 30 incisos no nosso artigo 5 da Constituição Federal. Beleza? Vamos lá. Bom, apenas para nós contextualizar, tá, pessoal? Os direitos fundamentais são aqueles protegidos pela nossa Constituição Federal, tais como o quê? O direito à vida, a liberdade, a propriedade, entre outros. Podemos classificar em, em cinco espécies: os direitos individuais e coletivos, que é o que a gente vai falar agora, no artigo 5, os direitos sociais, que é ligado ao artigo 6 ao artigo 11, os direitos da nacionalidade, que é ligado aos artigos 12 e 13, os direitos políticos, 14 a 16, e os direitos relativos à existência e funcionamento dos partidos políticos, que já seria no artigo 17. Beleza? Então, vamos começar pelo nosso principal, o artigo 5. Vamos ler o que está dizendo no nosso caput? Artigo 5. Todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei, sem distinção, sem diferença, de qualquer natureza, garantindo
não somente aos brasileiros, mas também aos estrangeiros, guarde isso, não, garantindo-se também aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade. O que é inviolabilidade? A impenetrabilidade de a pessoa, né, perder os direitos, tá? Então, a inviolabilidade, tá bom? Não tocar no direito da pessoa. E que tipo de direito? O direito à vida, o direito à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos. Ou seja, quais são os direitos e garantias, os deveres e direitos individuais e coletivos? São esses aqui que a gente acabou de falar. Direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes, ou seja, são 5 tipos de direitos fundamentais. Então, pessoal, o que a gente pode dizer aqui? No caput do nosso artigo 5, a gente pode notar o quê? Que ele enumera 5 direitos fundamentais. Quais são? A vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Se cai na tua prova assim, cite os 5 princípios, não, cite os 5 direitos fundamentais enumerados no caput do artigo 5 da Constituição Federal. Opa, tu já vai saber direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Beleza? Vale ressaltar também que no artigo 5, né, ele diz o quê? Que não se refere apenas aos brasileiros. Também esses direitos fundamentais que a gente acabou de dizer, também refere-se também aos estrangeiros, tá bom? Residentes em nosso país. Existe um consenso na nossa doutrina, tá? De que os direitos fundamentais ele abrange qualquer pessoa que se encontre dentro do nosso país, tá? Mesmo que seja um estrangeiro, ele é proprietário dos direitos e garantias fundamentais contidos na nossa Constituição, beleza? Mesmo que seja um brasileiro, mesmo que seja um estrangeiro residente no exterior, como por exemplo passando férias aqui no Brasil, tá? Este também ele é titulado os direitos e garantias fundamentais descritos no nosso artigo 5, tá? É garantido aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país ou aqueles que estão apenas de passagem, aqueles que estão de férias, turistas, tá bom? Eles também são detentores dos nossos direitos e garantias e de deveres fundamentais. Isso é importantíssimo para que os senhores possam saber, porque se na nossa prova for cobrada uma questão do senhor Klaus, sei lá, um estrangeiro, né? Vamos supor que ele é um cidadão alemão, veio passar férias no Brasil e aí pergunta ali se ele é detentor de direito de garantia fundamental. Você vai dizer que sim ou não? Vai dizer que sim, entendeu? Então, por isso que é bom vocês saberem esses pequenos detalhes, tá bom? O estrangeiro que estiver no Brasil, ele pode, por exemplo, também impetrar habeas corpus. O que é habeas corpus, pessoal? São remédios constitucionais garantidos aos cidadãos, tá bom? Mesmo não residindo no país, tá? Segundo o nosso STF, tá bom? Os estrangeiros residentes no país, uma vez que atendidos os requisitos, tá, constitucionais, também são beneficiários à assistência social, tá? Fazendo jus do chamado benefício de prestação continuada, tá? Então, os estrangeiros residentes no país, não os turistas agora, e sim os residentes, eles também têm direito, tá, aos benefícios da assistência social, ok? Beleza. Agora vamos continuar aqui o nosso inciso, né? O nosso primeiro inciso do artigo 5, que diz o quê? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da nossa Constituição. Beleza. O que está dizendo aqui esse inciso? Ele traduz o quê? O princípio, tá, da igualdade, que determina que se dê tratamento igualitário a todos, tá? Em que estão em condições equivalentes, ou seja, não existe desigualdade para estes. Aos que estão em condições diversas dentro de suas desigualdades, esse seria a exceção. Vamos supor, tu não vai tratar igual, né, em direitos o cara que é normal com o cara que é PCD. PCD seria o cadeirante? Não, vai ter uma legislação específica para os deficientes físicos. Então vai ter uma pequena distinção, mas para que possa beneficiar aquela pessoa impossibilitada. Ou seja, homens e mulheres, tá, serão iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição, mas em ressalva para algumas coisas, tá bom? Então, nosso primeiro inciso.
Homens e mulheres são iguais. Bota aí, tá? Grifa essa parte. Em direitos e em obrigações nos termos desta Constituição. Beleza? Inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ou seja, pessoal, neste inciso trata-se do quê? Do princípio da legalidade, tá bom? Ele se aplica de maneira diferenciada aos particulares e ao poder público. Lembra lá no nosso direito administrativo que a gente fala que tudo que não estiver escrito e não for proibido é permitido? Então, isso é um direito nosso, de pessoas, pessoa física. Mas, no critério do poder público, ele só pode fazer algo se estiver escrito em lei? Então, isso aí é chamado de autonomia particular e autonomia privada, tá bom? Então, mais ou menos cabe naquele conceito do direito administrativo que a gente já estudou, beleza? Inciso 3. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Isso aí está dizendo o quê, pessoal? É o desdobramento da dignidade da pessoa humana. Ou seja, ninguém será submetido à tortura, tá? Nem a tratamento desumano e degradante. Isso aí advém bastante ali da parte do conceito dos direitos humanos, tá? Em que o desdobramento da dignidade da pessoa humana deve ser feita, tá? Agora, no artigo 4, a gente vai falar a questão sobre a liberdade de expressão, ou seja, a manifestação de pensamento. O que diz o inciso 4, pessoal? É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o que significa? O sinônimo de proibir. Vedação é proibição, guardem isso. Sendo vedado o anonimato. Pessoal, já caiu muito em questões de concurso público esse inciso 4. Então, circula aí, tá? No seu PDFzinho aí, na sua folha, esse inciso. É livre a manifestação de pensamento, sendo proibido o anonimato. Beleza? O que é isso, pessoal? Trata-se do quê? De nada mais, nada menos da liberdade de expressão. Beleza? Liberdade de expressão e é um verdadeiro fundamento do Estado, tá? Democrático de direito. O fundamento do pluralismo político valoriza a liberdade de expressão, tá bom? Todos podem manifestar-se oralmente ou por escrito, ok? Dar a sua opinião. É isso que eu quero dizer. Todos podem, beleza? Só que ele vai proibir o quê? O anonimato. Você pode dar a sua opinião, mas dá cara. Mostre quem é você que está dando opinião. Às vezes você está dando opinião de, né, manifestação de ódio, repúdio, mas você não quer mostrar a sua cara. Isso é anonimato e isso é proibido. Então, se você quer dar sua opinião, você pode, mas mostre a sua imagem para saber quem é você. Isso vai fazer com que possa inibir e deixar, né, de agir muitas pessoas de má índole. As pessoas, vamos supor, que têm apologia ao nazismo, que têm apologia às drogas, entendeu? Ao crime organizado. Então, por conta da proibição do anonimato, faz com que muitas pessoas de má índole não se, como é que eu posso dizer? Não se manifestem. Por quê? Porque ela não vai trazer um conteúdo que agrega o cidadão brasileiro, vai trazer um conteúdo que prejudique. Então, se vedar o anonimato, mas você pode ter sua manifestação de pensamento livre, tá ok. Então, guarde isso, tá? É livre a manifestação de pensamento, sendo proibido o anonimato, ok? Vamos lá para o nosso ensino 5. É bem tranquilo, bem rápido. Vocês estão vendo aí que é papo 2 tempos. O foda é você decorar. Se você conseguir decorar, beleza, já consegue resolver muita coisa, tá? Então, é importante o quê? Destacar o que também? Tendo como fundamento a liberdade de expressão, o STF ele considerou que a exigência de diploma de jornalismo e de registro profissional ao Ministério do Trabalho nas condições de exercício profissional de jornalista, ou seja, então, geralmente, quando é a parte de jornalismo, o que acontece? O que ele está querendo dizer nesse inciso? Que o STF exigiu. Pô, o cara é jornalista, então ele está fazendo função, né, de comunicação social. Ou seja, se ele está dando uma expressão, uma opinião ou alguma coisa, se ele é profissional da área de jornalismo, é necessário com que ele não somente mostre a sua fisionomia para dar sua opinião, mas também né, mostre ao poder público que, de fato, ele é um jornalista, beleza? A identificação.
Ok, vamos lá para o nosso inciso 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, tá? E além da indenização por dano, seja material, moral ou à imagem. Isso aí está fazendo jus à ligação ao artigo 4, tá bom? Vamos supor que a pessoa lá criticou outra, sendo que essa pessoa aí foi se sentiu acuada, ou seja, ela quer o direito de resposta. Então, ela pode pedir o direito de resposta para poder responder aquela outra pessoa que, né, atendeu com uma atitude, digamos assim, agressiva contra ela, sendo proporcional ao agravo, ou seja, agora é minha vez de te responder. Sendo que agora também essa pessoa, se de fato se sentiu acuada e tem razão, ela pode também pedir indenização, seja por dano material, moral ou imagem, tá bom? Então, o inciso 5 também cai bastante na prova, tá bom? As partes que se dizem em que se trata da manifestação de pensamento cai muito em provas, tá? Ficam espertos. Esse inciso 5 também. Repetindo, é assegurado o direito de resposta proporcionado ao agravo, além da indenização, seja dano material, moral ou imagem, tá? Além do direito de resposta, também pode pedir a indenização. Inciso 6. É inviolável, tá, a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantia, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Em confluência com esse artigo, esse inciso 6, a gente vai falar também da segurança entre os termos da lei da prestação de assistência religiosa, tá bom? É assegurado, tá? É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa em entidades civis e militares de internação coletiva. Por exemplo, você que vai para o CBFM, você vai ficar no regime de semi, não internato completo, e sim semi-internato por um período de 8 meses. Lá dentro do internato, há pessoas e pessoas. Há pessoas que não têm nenhuma religião, há pessoas que são ateus, há pessoas que são religiosas, mas são de várias religiões. Você pode encontrar ali um crente, pode encontrar ali um bandista, pode encontrar um católico, pode encontrar sei lá, um espírita. E o que pode acontecer ali dentro? Pô, o pessoal é praticante. Eles precisam, né, também adorar ao Deus deles, né? Precisam adorarem a seu Deus. O que acontece? Então, a nossa Constituição Federal fez com que desse né, um suporte aos praticantes das suas religiões a cultuarem né, fazerem seus cultos dentro de internações coletivas. Então, é assegurado na forma da lei, tá, a prestação de assistência religiosa nas entidades, seja civis e militares de internação coletiva. Guardem bastante esse tema, porque ele pode ser cobrado na nossa prova, porque o nosso curso de formação é uma entidade militar de internação coletiva. Então, faz todo sentido cobrar esse inciso na sua prova, beleza? Esses dois incisos, seja o inciso 6 e o inciso 7, tá? Eles são ligados à liberdade religiosa e filosófica. Beleza, pessoal? Até aí tudo bem, né? Tem algumas jurisprudências a respeito dessa parte aqui, mas acredito que não vai cair na nossa prova. Como, por exemplo, aqui, né? A proteção aos locais de culto, né? Ele é princípio da qual deriva a incolumidade, ou seja, como é que se diz? Sinônimo da palavra incolumidade, o que eu posso dizer aqui? Há uma coisa intocável, ou seja, ela não pode ser inviolável. Isso aí, a inviolabilidade, tá bom? Tributária prevista no artigo 150 do nosso direito tributário, ou seja, templos religiosos como igrejas, terreiros de Umbanda, centros espíritas, eles são isentos de impostos. Ou seja, aqueles terrenos não precisam pagar IPTU, porque são locais de cultos religiosos, beleza? Então, guarde isso. Se cair da tua prova, você já sabe como dizer. Ah, toda igreja ou templo religioso, ele é cobrado do seu IPTU, que é o imposto do terreno? Não, tá? Mas eu acho que não vai cobrar. Geralmente, na nossa prova da Brigada Militar é papum 2 tempos. Ele vai te cobrar ali o inciso, se aquele inciso estiver correto, é isso aí que você vai marcar, beleza? Isso aqui cai muito na PRF, jurisprudência, tal, tal, tal.
Mas, como está na nossa prova algumas jurisprudências a respeito do artigo 5, por isso que a gente está destacando algumas que serão muito importantes, talvez cair na tua prova, tá bom? Exemplo também, segundo o STF, essa imunidade também, né, alcança os cemitérios que consubstanciam extensões de entidade de cunho religioso. Por exemplo, no judaísmo, com licença, voltando, no judaísmo, diferente de nós cristãos, eles têm cemitérios somente para judeus. Meu amigo. Ah, mas eu já entrei no cemitério, Léo. No cemitério eu vejo muitas cruzes, certo? Então, qualquer cemitério comum pode ser que é um cemitério cristão? Não necessariamente. Porque se você pegar um cemitério comum e pegar um cemitério judaico, o nome já diz, é só judaico, somente judeus são enterrados ali. Você vai ver que dentro do cemitério comum são enterrados ateus, são enterrados cristãos, enterrados ubandistas, muçulmanos, entendeu? Então, digamos que, né, eu acho que é meio grosseiro falar dessa forma, mas eu acho que vai ser fácil de você entender. Há uma mistureba de religiões ali dentro daquele cemitério comum. Agora, o cemitério judeu é judeu. Só vai para lá quem de fato foi judeu, entende? Então, segundo o STF, essa imunidade também alcança os cemitérios que consubstanciam extensões de entidade de cunho religioso. Por exemplo, cemitérios judeus. Aqui no Rio Grande do Sul, engraçado que o estado que possui mais ubandistas não é a Bahia, né? É o Rio Grande do Sul, para você ter uma ideia. E se não me engano, acho que tem um cemitério só, né? Um cemitério ubandista no Rio Grande do Sul. Ele também pode ser considerado um terreno que possa ser livre de impostos, porque ele consubstancia extensões de entidade com religioso? Sim, porque é um terreno somente para enterrar ubandistas. É totalmente diferente. É uma coisa específica, entende? Então, esses também são isentos de impostos, assim como os templos religiosos, tá? No Brasil, tá, o ensino religioso é uma matrícula facultativa, tá? Constituído a disciplina nos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Ou seja, se você que é pai, assim como eu, tem um filho que vai para a escola e tem ensino religioso, mas vamos supor, eu sou crente, tem ensino religioso de umbandismo, com todo respeito aos colegas bandistas, mas se o meu filho não é o bandista, então eu vou querer que ele não participe. Pode acontecer de você não querer que seu filho participe? Pode, e não tem nada contra racismo, tá? Nem nada contra né, preconceito religioso. Não. Porque digamos que você está desrespeitando a religião do próximo. Então, se quiser se retirar da aula, você pode e voltar numa posterior aula diferente dessa. Então, por isso que fala matrícula facultativa. Beleza? Acredito eu que os senhores também já teve algumas aulas de ensino religioso. Geralmente é catolicismo, né? Catolicismo ou cristianismo protestante, né? Não tem muito a parte da parte do Umbanda e espiritismo. Beleza. Até aí tudo bem, né? Vamos falar agora do nosso inciso oitavo. Ninguém será privado dos direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Salvo, a palavra salvo significa exceto, exceção, tá bom? Exceto se as invocar para eximir-se de obrigação legal, tá? A todos impostas e recusar a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Isso aqui também pode cair na tua prova, então marca aí, tá? Um círculozinho, porque é interessante. Por quê? Isso aqui, pessoal, nada mais é que está ligado à parte da escusa de consciência, ou seja, imperativo de consciência, imperatividade. Vamos lá, você é um testemunho de Jeová, nasceu, né, ali e tal, ali no, nesta, acho que posso dizer, seita, né? Nesta seita, e você fez 18 anos. Só que nós, testemunhas de Jeová, não estamos permitidos a mexer com armas, a manusear armamentos, pois vai de contra é, o nosso imperativo de consciência, ao nosso pensar, ao nosso crer, entende? A nossa Constituição brasileira, por mais que ela desrespeita algumas coisas, mas uma coisa que ela respeita muito é a religião. E isso é muito interessante.
diferentemente dos países árabes, né? Em que se for um cristão para lá, morre, né? Então, aqui eles respeitam muito, né? Então, vamos supor que você, com 18 anos, vai fazer o alistamento obrigatório e você é testemunho de Jeová. E você, durante toda a sua doutrina da vida, né, ali na Testemunha de Jeová, você foi ensinado e doutrinado a não mexer em armas. Porra, tu vai para as Forças Armadas. Você vai servir? Notoriamente não. Geralmente lá o recrutador vai falar: quer servir? Você vai falar: não. Ele vai falar: por quê? Ah, porque eu sou testemunho de Jeová e minha religião não permite. Ele vai te dizer o seguinte: beleza, pelo artigo 8 da Constituição Federal, você não é obrigado a privar de seus direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica. Só que a gente vai te dar uma alternativa para que você possa cumprir o serviço militar obrigatório. Quais são as alternativas, Léo? Você pode sim servir o exército, mas você não vai mexer com armas. Como assim? Servir o exército e não mexer com armas? Vai me enfiar onde? Vai ser rancheiro. Rancheiro é o carinha que mexe com comida. Você vai trabalhar na cozinha por todo o tempo do serviço militar obrigatório. Opa, eu te dou uma opção e não mexer em arma. Você é um militar, só que você trabalha no ramo da intendência. Você vai mexer com o ramo, sei lá, da cozinha, da culinária, né? Mexer no ramo administrativo. Você não vai mexer em nenhum caso com armamento. Ele te deu uma opção. Ah, beleza. Um exemplo, tá? Não foi esse exemplo, esse exemplo de colocar no exército, mas trabalhar em áreas que não mexam com armamento. Mas vamos ver o exemplo que, tá, já que você não quer, você vai pagar uma multa e tudo mais. Ah, não quero pagar multa. Peraí. Já te deu a opção de você ser um rancheiro, trabalhar no exército, porém você não vai mexer com armas, ou sei lá, trabalhar no ramo administrativo. Já te deu uma prestação pecuniária para que você possa pagar. E assim, né, você não serviu o exército, você também não aceitou. Porra, eu te dei alternativas. Então, o que que acontece? Então você não está querendo dar alternativas ao exército brasileiro. Então o que que vai acontecer? Você vai começar a ter privação de direitos. Através do quê? Sei lá, o CPF vai começar a bloquear, você vai começar a ficar com o seu nome, digamos assim, inválido para muitas coisas durante a vida, para fazer concurso, para conseguir emprego, para conseguir comprar alguma coisa por conta do seu CPF. Por quê? Porque quando você se alistou ao exército, você não serviu, o exército, beleza, ele respeitou a sua escusa de consciência por cunho religioso, mas você não deu alternativas para que você pudesse servir de alguma forma. Então, logo, os seus direitos serão privados. É isso que quer dizer no nosso inciso 8. Ninguém será privado dos direitos, né, por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, exceto se for para invocar para eximir-se de obrigação legal. Eu falei para você no alistamento obrigatório. Imposto e também recusar-lhe a cumprir prestação alternativa fixada em lei. A prestação alternativa foi o exemplo que eu poderia te dar. Uma outra alternativa para você, né, conseguir, digamos um exemplo, servir o exército. Entende? É isso aí. Vamos falar então, dar continuidade ao nosso inciso 9. Diz o que no inciso 9? No inciso 9 diz a parte sobre a liberdade de expressão e censura. É quase parecido com a, né, liberdade de pensamento ali, né, que a gente falou agora. Inciso 9. É livre a prestação de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Beleza? É livre, tá? A manifestação de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, tá bom? Independentemente de censura ou licença. Esse texto aqui, tá? A única coisa que ele não pode colocar ali é a parte da censura. É proibido a censura. Entretanto, a liberdade de expressão, como qualquer outro direito, tá? Ele é fundamental e relativo. Como isso? Por quê? Tá? Ela é limitada por outros direitos protegidos pela Constituição, ok? Como a inviolabilidade da propriedade, de intimidade do indivíduo, por exemplo. Entendeu? Então, temos aí, em partes, uma limitação de liberdade, entende? Mas o que você tem que entender no nosso inciso 9, que é livre, sim, a manifestação de pensamento, tá? É livre a expressão de atividade, seja intelectual, artística, científica ou de comunicações. Beleza? Inciso 10, vamos lá. Inciso 10 o quê? São invioláveis. Vamos falar a parte
da inviolabilidade da honra, da imagem e da vida privada. Ela está contida ali no nosso inciso 10 da Constituição Federal. Inciso 10. São invioláveis. O que são invioláveis? A vida privada, a intimidade, a honra e a imagem das pessoas. Assegurado o direito à indenização pelo dano moral ou material, tá? Decorrente de sua violação, tá bom? Isso aí é um texto propriamente altamente explicativo, né? Não tem muito o que explicar. É só decorar e marcar na sua prova, caso tenha que chegar lá. Inciso 11, tá? O inciso 11 trata-se do que? Da inviolabilidade domiciliar, tá bom? Isso cai sempre na sua prova. Então, ó, marca ali com uma canetinha que o inciso 11 é clássico, tá? É o clássico das antigas aí. Inciso 11. A casa é asilo inviolável. Inviolável diz o quê? É impenetrável. Ela não pode ser entrada por ninguém, tá? A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, tá? Você não pode entrar na casa da pessoa sem a permissão dela, isso é invasão de domicílio, é isso que quer dizer. Salvo, exceto em caso de flagrante delito ou desastre, para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial, ok? Então, são 4 situações em que há uma exceção da violabilidade do domicílio, tá bom? Vamos supor que o policial militar às 10 horas da noite chegou com mandado judicial para poder prender Joãozinho. Ele pode prender? Não. Há uma situação, tá? Na nossa jurisprudência, que o conceito casa, tá? E a inviolabilidade, ela tem certos horários. Durante o período puérpero e durante o período durante o período noturno e durante o período diurno. A hora certa para que o mandado judicial possa ser cumprido é a partir das 6 da manhã até as 21 horas, tá? Antes disso, não se pode entrar na casa da pessoa para fazer uma determinada prisão. Só pode entrar na casa da pessoa nesses 4 quesitos, né? Para um desastre, né? Para, né? Seja um desastre, seja para prestar socorro, né? Ou durante o dia por determinação judicial, ou em caso de flagrante delito, tá bom? O que a gente pode se equiparar no conceito casa? A casa não é somente o lar onde você habita. A casa também ela se estende a consultórios médicos. Também ela pode ser considerada também a parte dos hotéis. Vamos supor que você vai ficar 5 dias em Acapulco. E nesses 5 dias você alugou, né? Você, né, vai ser hóspede no hotel, no quarto tal. Ou seja, nesses 5 dias, esse seu quarto é considerado sua casa. Ninguém vai poder entrar nele sem consentimento. Então, a parte de um hotel, né, seria o seu quarto, né, que por mais que você esteja de passagem, é considerado como sua casa, que é ali onde você vai deixar os seus pertences e tudo mais. Então, quartos de hotéis também são considerados como casa. Boleia de caminhão são considerados também como casa? Também. Por quê? É um compartimento habitado. A boleia de caminhão, né? Vamos supor, o caminhoneiro ali está vários dias dirigindo seu caminhão. Onde é que ele vai dormir? Em hotel? Não, vai dormir dentro do seu caminhão. Na boleia do caminhão, né? Que é a parte, a cabine do caminhão. A gente chama boleia, não é o baú, é a boleia. Então é considerado como um território de casa, conceito casa, entendeu? Trailers. Geralmente filme americano, vocês vê americanos aí que possuem trailers, moram dentro de trailers. É considerado carro? Casa? Também, considerado casa. Não precisa ser apenas um espaço fixado no terreno. Não. Trailers também são considerados assim como caminhões. Beleza? Falei aqui na parte de qualquer aposento ocupado por habitação coletiva, como por exemplo hotéis. Motéis também é considerado como território casa, então, né? Isso aí, invasão de domicílio, se alguém encontrar você na cachorreira, é isso aí. Pensões, hospedaria, tá? Desde que já estando alugados, ok?
3, também qualquer compartimento privado não aberto ao público, que nem eu falei. Escritórios, consultórios médicos, odontológicos, entre outros. Também é conceito casa, tá bom? Vamos supor que você é um dentista, só que você gosta de fazer uns cambalacho aí, né? Aí, a polícia viu você fazendo coisa errada e decidiu vir com um mandado de prisão. Você, espertinho, já sabendo que o seu consultório odontológico é considerado como casa e então não quer ser pego na sua residência, você vai direto para o seu consultório e entra lá dentro. A polícia pode arrombar sem um mandado judicial? Não. A polícia pode te pegar lá no horário da noite? Não, porque o consultório odontológico é considerado como um compartimento privado, tá? Não aberto ao público. Beleza? Bem interessante essa página. Isso aí se trata da jurisprudência. Dando continuidade aqui, vamos falar do nosso inciso 12, está quase pela metade, né? Falei que ia ser longo. É inviolável também o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, exceto ou salvo, no último caso, por ordem judicial, tá? Nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou investigação processual penal. Cai pouco, tá? Esse inciso, mas ele é autodidático, né? Não tem muito o que dizer, né? O próprio texto já te deixa ali entendido do que é inviolável ou não. Inciso 13, tá? Inciso 13. O nosso inciso aqui, vamos falar do quê? A liberdade do exercício de trabalho. Diz o quê? É livre o exercício de qualquer trabalho, tá bom? De qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que o quê? Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Na sua prova, tá? Ela pode te fazer pegadinhas, tá? Então atenção. Ela trata-se, tá? De caso exista uma lei de qualificações para exercer uma determinada profissão, essas deverão ser obedecidas. Por exemplo, médico. Eu não posso me considerar médico se eu não tenho CRM. Eu não posso me considerar engenheiro se eu não sou engenheiro. É livre, sim, o exercício de qualquer trabalho, desde que as qualificações profissionais estabeleçam. Entendeu? Eu posso ser professor, não sendo professor? Posso. Por quê? Porque é uma atividade que é possível para que todos façam. É você ter conhecimento e compartilhá-lo. Agora, você não vai conseguir compartilhar, né, o seu conhecimento em engenharia. Você fez curso de engenharia? Você é engenheiro? Não. Então, tem certas coisas que não tem como fazer. Você está falando, desde que atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ok? Inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário o exercício profissional. Bom, é autodidático isso aqui. Também é livre, no inciso 15, é livre a locomoção em território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa dos termos da lei dele entrar e permanecer, ou dele sair com seus bens. Marca também esse inciso 15 porque pode cair. Isso fala sobre a liberdade de locomoção, tá bom? Inciso 16, fala o quê? Sobre a parte do direito de reunião. Vamos lá? Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas. Grifa aí, sem armas. Geralmente botam com armas. Então, cuidado. Sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Marca também essa partezinha, pois eles podem colocar dependendo de autorização. Então, não depende de autorização. Marca ali, independente de autorização. Desde que não frustre outra reunião que aconteceu anteriormente, tá bom? Para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Há uma diferença entre você pedir permissão e avisar. Pedir permissão é você pedir para fazer algo e você está à espreita de ganhar um sim ou não. Avisar é quando você já vai fazer aquela coisa, independentemente de autorização ou não. Então, permissão e aviso prévio são diferentes, tá bom? Ok. Continuando aqui, nós temos o nosso inciso 17, que diz o quê? Nosso inciso 17, ele trata do direito de associação. Tanto o inciso 17, quanto o 18, o 19,
o 20 e o 21, tá bom? Vamos dar essa tacada aí nesses incisos. Inciso 17. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, sendo proibido de caráter paramilitar. Já caiu bastante esse inciso, sendo que a parte sendo vedado, botamos sendo permitido. Está errado. É sendo proibido de caráter paramilitar. Caráter paramilitar é o exemplo de quê? Reuniões de facções. Entendeu? Comando Vermelho, sei lá, fora do Brasil, reunião do Hamas. O quê? São facções paramilitares. Uma associação de armas. Né? Inciso 18. É plena a liberdade de associação para fins para fins lícitos, ó, vou falar merda. É plena a liberdade de associação para fins lícitos. Lícito significa fins permitidos, feitos pela lei. Ilícitos é o que não é permitido. E a de cooperativa independentemente de autorização, sendo proibida a interferência estatal em seu funcionamento, ok? Bem tranquilo, bem autoexplicativo. Inciso 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas, desde que por decisão judicial, nada mais, nada menos. Guarde, então, a parte decisão judicial, tá? Exigindo-se no primeiro caso, marque também o trânsito julgado, tá bom? 20. Já caiu bastante, marca o 20 também. Ninguém poderá ser compelido. Compelido significa o quê? Ser obrigado, tá bom? Ninguém poderá ser obrigado a associar-se ou permanecer associado. Isso em relação ao quê? Às associações, tá bom? Você tem a liberdade de participar e de sair a hora que quiser, tá bom? Inciso 21 diz o quê? As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, tá? Quando expressamente autorizadas, marca aí, têm a legitimidade para representar seus afiliados judicial ou extrajudicialmente. Não confunda, pessoal, representação processual. Quando há uma representação processual, aí sim, é necessária a autorização expressa, tá? Agora, substituição processual, não existe necessidade de autorização expressa, beleza? Agora, no artigo 22 e 23, falaremos sobre o direito da propriedade, tá? Direito da sua casa, da propriedade. 22. Não é de cair muito, mas vai que cai, né? 22. É garantido, marca aí grifado, a palavra é garantido, o direito à propriedade. 23. É a propriedade atenderá sua função social. Cai muito pouco, mas é importante decorá-los, né? E são autoexplicativos, não tem muito que decorar, entender, interpretá-lo. Inciso 24. A lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação em seguintes casos: por necessidade, utilidade pública ou interesse social, desde que o quê? Mediante a prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Exemplo, vamos supor que você mora bem no centro ali da nossa cidade, X. E o governo viu que aquela tua localidade onde você se encontra, o seu terreno, é um ótimo lugar para construir um hospital público. Cara do céu, porra, eu vou ter que doar meu terreno pro governo? Não vai doar, tá bom? Mas aquele terreno ele tá sujeito à função social. Ele está o quê? Em condições para que possa atender os objetivos e anseios da comunidade, ou seja, o atendimento ao poder público. Então, nesse caso, você não vai ficar, né, no relento. O próprio Estado, né, ou, né, ali as autoridades vão entrar em contato com você e vai fazer um aporte, vai te negociar esse teu terreno. Ó, eu vou comprar esse terreno para você, eu vou comprar esse terreno seu para a gente fazer tal hospital X. Você não vai sair no prejuízo, mas você deve fazer o compra. É obrigação, porque está atendendo serviço público. Mas essa obrigação tem uma via de mão dupla, né? Você não vai doar o seu terreno, você vai vendê-lo. Aí você vai negociar. Ok? Por isso que fala justa prévia indenização em dinheiro. Por quê? Está usando para utilidade pública ou por interesse social. E agora por necessidade, Léo? Por necessidade, faz a mesma situação. Você construir um hospital não é necessidade para que aquela população tenha mais atendimento à saúde?
ou você construir uma escola pública não é um interesse social ou por necessidade de manter a educação daquela localidade melhor, então isso se faz em lei, né, o entendimento do inciso 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação nos seguintes casos: por necessidade, por utilidade pública ou por interesse social, mediante a prévia justa indenização em dinheiro, ressalvados nos casos previstos na Constituição. Beleza? Quais são os casos previstos na Constituição ressalvados, ou seja, excetos? Vamos supor, você está ali sonegando imposto do seu terreno, IPTU, para a prefeitura. E a prefeitura precisa agora daquele terreno. Opa, peraí. A gente precisa daquele terreno aí para construir uma escola municipal. Vamos ver ali o proprietário? Ele não está pagando IPTU. Seria justo agora a prefeitura, o município, querer te dar uma indenização em dinheiro? Se você está devendo à prefeitura, você está só ligando o imposto do IPTU? Não. O que ele vai fazer? Vai desapropriar você sem te pagar. Porque você está devendo eles. Então, digamos assim, ficar no 0 a 0. Você me dá o teu terreno, a gente quita, e esse teu terreno vai ser usado para construir uma escola. Entendeu? É um exemplo. Ok? Então, esse é, por exemplo, uma das situações em que há ressalva dos casos previstos da Constituição para que você não possa ser indenizado. Vamos agora ao inciso 25, estamos acabando. Diz o que no inciso 25? No nosso inciso 25, fala sobre, né, a requisição administrativa da propriedade. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização anterior se houver dano. Exemplo, vamos supor que no Rio de Janeiro, né, nas favelas, há muito tiroteio entre policiais e facções. Vamos supor que um policial está em apuros porque caiu numa emboscada de uma suposta facção. E a única saída dele é invadir alguma casa e se esconder. E aí, ele não vendo uma situação muito legal nele, ele se usa no estado de necessidade de invadir a propriedade de alguém. E se possível, tiver que trocar tiro, ele vai trocar. Tá errado ele? Não, porque ele entrou no estado de necessidade. E foi necessário que ele invadisse aquela casa para salvar a sua própria vida dos meliantes. E nesse caso, aconteceu um tiroteio lá. Mas a casa não foi danificada. O proprietário, ele receberá a indenização? Não, porque não danificou. Vamos supor que durante o tiroteio dentro dessa casa, com o policial lá dentro se escondendo para os bandidos não pegar, os bandidos metralharam tudo, destruíram tudo que tem dentro da casa do morador. Ele vai receber indenização? Sim, o Estado vai indenizá-lo pelo fato do policial ter entrado naquela casa e se escondido para resguardar a sua vida, pois ele estava sozinho e ele precisava de alguma forma, alguma saída para que ele pudesse, né, sair dessa situação. E se encontrou nessa forma, entendeu? Então, é para isso que serve esse exemplo, tá bom? Em caso de iminente perigo público, guarde isso aí que cai bastante na sua prova, tá bom? Bota circula aí, inciso 25. Em caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar a propriedade particular assegurada ao proprietário indenização anterior, se houver dano, tá bom? Inciso 26. A pequena propriedade rural, definida em lei, desde que trabalhada pela família, marca isso aqui, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Beleza? Vamos lá. Vamos supor, isso aí está ligado às famílias do interior. Vamos supor que, nesse caso ali, a família é bem pobre, não está conseguindo pagar sua taxa tributária rural, mas o poder público viu que ele possui aquela fazenda, aquele sítiozinho, né, a gente pode dizer, não para cultivar, né, não para cultivar alimentos para vender, está cultivando alimentos para sua subsistência, para consumo próprio. Nesse caso, a família não terá o seu terreno tomado pelo Estado, não será objeto de penhora, porque está usando esse terreno para a sua subsistência, para usar a sua
né, sobrevivência ali, né? Aquela terra, aquela terra ali é produzida apenas para aquela família. Então, nesse caso, não será mexido pelo poder público, ok? Agora nós vamos falar, né, dos três ou quatro incisos últimos da nossa aula de hoje. Vamos falar agora dos direitos do autor, os direitos autorais. Ele liga dos incisos 27 até o inciso 31. Tá? Diz o seguinte: inciso 27. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transcritível aos seus herdeiros pela lei que fixar. Ou seja, o autor, vamos supor, o autor da turma da Mônica, né? Esqueci o nome lá do carinha. Vamos supor que, pô, ele criou, né, a autoria da Turma da Mônica. Vou botar aqui o Monteiro Lobato, tá? Melhor. Ele criou o Sítio do Pica-Pau Amarelo, uma das maiores criações da TV brasileira. E, pô, ele é o autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele acabou falecendo e deixou dois filhos. E todos os direitos autorais, né, dessa história do Sítio do Pica-Pau Amarelo vão passar também para os filhos. Ou seja, ele é transmissível para os seus filhos, aos seus herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Entendeu? A lei vai fixar um tempo ali para os herdeiros. Ó, você tem direito aos você tem direito, né, às publicações ali que o seu pai, falecido pai, deixou para vocês, tá bom? A utilização, a publicação e produção de suas obras, ok? Isso vai mudar com donos de é, fábricas de tecnologia, mas a gente vai ver isso lá na frente, tá bom? Inciso 28. São assegurados, nos termos da lei, a prestação de participações individuais em obras coletivas e a produção da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. Pessoal, já caiu bastante o inciso 27 e o inciso 28, linha A, tá bom? Nas nossas provas aí, tá? E nos concursos públicos. Então, deveras importante, o senhor também está marcando. E linha B, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de participar os criadores aos intérpretes e as respectivas representações e sindicais associativas. Não é de cair muito a linha B, mas é bom que os senhores decorem, tá? Ou seja, em relação ali ao inciso 27, tá bom? Enquanto o autor estiver vivo, este terá total controle sobre sua utilização ou reprodução de suas obras. Só após, tá, a sua morte é que haverá a limitação temporal do direito para os seus herdeiros, tá bom? Vamos para o inciso 29, diz o quê? A parte dos autores industriais, é aí que é chata a situação. A lei assegurará aos autores de inventos industriais, não são os autores de livros, né, publicações, não, é autores industriais, tá? Tecnologia. Privilégio temporário para sua utilização. Olha só que coisa. Enquanto os autores, né, é, enquanto aos autores de livros, músicas, entre outras coisas, tem, né, privilégio permanente, os autores industriais têm privilégios temporários. É isso que faz muitos autores não ficarem no Brasil, e sim para outro país criar. Porque às vezes a sua constituição pode ser mais benéfica para eles. Por quê? Por que o país faz isso? Eles têm a privilégio temporário de sua utilização, bem como a proteção às criações industriais para a propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos e distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, né? Vulgo é tudo meu. A tecnologia, o Brasil vai tomar para ele. Você tem participação temporária, mesmo que você seja a mente que criou aquela coisa. Chato isso, né? Mas infelizmente está na nossa Constituição, no inciso 29. Vamos falar do nosso penúltimo artigo, tá? Vamos estar falando aqui do nosso penúltimo artigo que fala sobre o direito de herança. Assim como é garantido, né, a propriedade, tá? Ele está lá descrito no nosso inciso 22 também é garantido o direito de herança, que está no nosso inciso 30, tá? Não muito calmo na nossa prova, mas
é autoexplicativo. É garantido o direito de herança. Está contido no nosso artigo 30 do nosso artigo 5 da Constituição Federal, tá bom? Inciso 31. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país, isso já caiu bastante, marca também, tá bom? Inciso 31. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira. Ou seja, se fulano de tal que nasceu lá na Noruega veio para cá muito rico e deixou os bens aqui, né, o filho de brasileiro, vamos supor que o norueguês casou com uma brasileira e teve filhos, né, é, filhos de dupla nacionalidade, tá? Mas se moram aqui e a herança está no Brasil, então a herança será regulada pela lei brasileira, tá bom? Em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, né? Se o filho é brasileiro, então a herança será para estes. Sempre que não seja mais favorável à lei pessoal do de cujos. Pessoal, de cujos, tá? Nada mais é do que a pessoa morta, o defunto, tá? No caso de bens estrangeiros situados no país, tá? Será aplicada a norma sucessória mais benéfica aos brasileiros sucessores. Também nem sempre será aplicada a lei brasileira, né, para a lei estrangeira. Ou seja, se a lei estrangeira for mais benéfica quanto à herança, aos bens, né, quanto aos bens desses filhos brasileiros ou do cônjuge, então a lei estrangeira será mais benéfica do que a lei brasileira. Por quê? Porque está dando mais favorecimento aos filhos brasileiros. Beleza? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Acho que foi bastante coisa. Logo mais abaixo aqui, aí sim, terá uma carambada de questões, tá bom? Sobre o nosso primeira parte de três na nossa Constituição Federal, ligado ao artigo 1, ao artigo 31, ligado ao nosso inciso primeiro, ao inciso 31, tá? E os senhores vão ver aqui, ó, que eu já botei até em caixa alta aqui em vermelho. Este assunto cai em todas as edições da BM. Então, tá esperando que em não estudar? Vai estudar hoje, assim que sair essa publicação dessa aula, tá? Então, não deixe para depois. Já estudem, já deu o seu melhor para você, já garantiu o teu 10 ali, a questão de Constituição Federal em se tratando de legislação específica. Pessoal, não deixe para depois, comece a estudar, porque o tempo ainda é agora, ainda dá tempo. Vamos formar excelentes alunos para que possamos passar nessa prova com excelência e, pô, no final, a gente dá aquela gargalhada e correr pro abraço. Beleza, pessoal? Tamo junto. Boa noite para vocês. Ou se eu estiver assistindo esse vídeo durante o dia, bom dia. Bons estudos e qualquer coisa é só chamar lá no nosso grupo de WhatsApp para que a gente possa tirar dúvidas de vocês. Beleza, pessoal? Um forte abraço e é isso aí.